Bom, então quando a gente pensa na figura do psicanalista, ele é sempre essa figura que é envolta, né, numa espécie de aura, é uma aura de proteção, né? Então ele não fala, eu não sei como ele pensa, eu pressuponho que ele saiba, de preferência tudo, sobre a vida, sobre a existência, e que ele tenha características meio místicas, né, videntes, assim, na qual ele vai descobrir exatamente o que está acontecendo comigo. E isso pode ser uma grande questão, assim, um grande desafio justamente para o início de um processo analítico, né? Vou falar sobre isso no canal, Desatar o Nó do Analista. Fica comigo que a gente vai já conversar sobre esse assunto. Um analista faz análise há muito tempo. Eu estou há muitos anos em análise. Então, já há 10 anos que eu já estou nesse processo, efetivamente, de uma clínica de psicoterapia muito especificamente. Mas que eu comecei numa perspectiva que não foi da psicanálise, mas que foi da fenomenologia, né, a partir da análise existencial, a partir ali da minha formação em psicopatologia, em que eu estudo uma clínica fenomenológica, até eu realmente entrar numa perspectiva freudiana e me reconectar assim com esse processo do Freud, que era alguém muito distante para mim. Isso ocorreu há 7 anos atrás. Há 7 anos atrás me veio, né, esse retorno ao Freud, né? E aí eu tive uma reconexão com Freud muito forte, e isso me transformou muito. E aí realmente, efetivamente, falei, não, acho que agora eu tenho que fazer uma análise, né? Mais do que uma psicoterapia, eu preciso de uma análise psicanalítica, e desde então venho sendo analisado ali por analistas lacanianos. Isso é uma trajetória minha, de alguma forma eu caí nesse lugar, nesse campo, né, de uma perspectiva mais lacaniana. Enfim, hoje não é muito para a gente ficar aqui fazendo teoria. Hoje não é dia de aula, o aulão é a segunda-feira é os dias de aulão. Esse vídeo de sexta é um vídeo mais para a gente bater papo, para a gente trocar ideia. E hoje é trocar ideia um pouco sobre esse processo, de que o analista ele faz análise, e ele é atravessado. Se eu não tivesse essa capacidade de perspectiva existencial, essa perspectiva de uma porosidade, né? Se eu fosse alguém fechado e vulnerável, seria difícil eu produzir análise com os pacientes, porque justamente o fato de você poder ser atravessado pelo psiquismo do outro e o inconsciente do outro me atravessar, para eu poder reendereçar essas cartas, né, que o inconsciente do outro se apresenta ali, né, como diz o Lacan, a flor da pele, né, como diz Freud, né, se você não fala com as palavras, o inconsciente se mostra nas pontas dos dedos, né. Então a gente mostra muito isso, está na minha vida, está nas minhas escolhas, né. A análise, ela tem impactado muito a minha vida e tem me transformado muito, né. Já até andei falando com vocês aqui alguns exemplos, alguns testemunhos. Aqui a sexta-feira normalmente eu trago esse vídeo um pouco mais aberto, né, mais solto, e ela tem me transformado na minha relação, por exemplo, com o mundo, né. Eu era muito mais rígido, eu era muito mais, sabe, guerrilheiro, assim, de um ponto de vista do que eu acreditava e do que eu acredito e tem que ser assim, e tentando entrar num processo de convencimento do mundo e dos outros, e a análise foi me mostrando, não, uma humanidade. O fato de você se perceber vulnerável, né, perceber que seus ideais, o eu ideal, e o debate disso com o mundo, né, vai te mostrando assim que você tem uma vulnerabilidade, e que essa vulnerabilidade ela vai nos apontando para a nossa falta. A angústia, a falta, assim, não tem nenhum segredo especial e mágico que eu vá produzir que vai fazer com que eu consiga efetivamente, tipo, me curar totalmente dos meus problemas do mundo. É sempre uma fantasia, é sempre uma ilusão achar que o que eu penso é muito mais importante do que o que está acontecendo na realidade, no mundo, né? E aí a análise me humanizou muito nesse sentido, assim, me permitiu ser atravessado pelas pessoas na medida em que eu fui sendo atravessado por mim mesmo, pelos meus problemas, por tentar entender em que sentido eu vivia uma vida, que eu vivia às vezes nos meus relacionamentos, e a forma como eu tratava os meus relacionamentos
era assim, dessa forma, né? O vizinho passando aqui, né? Então, o que eu estava falando? E sim, então assim, perceber onde eu errei nos meus relacionamentos, né? E não ficar assim esperando que eu colocasse assim, eu tenho um jeito certo de ser, eu tenho um jeito de agir, e esse jeito que eu faço as coisas é o melhor. Então eu fui percebendo que não, que na verdade eu preciso de um processo de negociação, né? Preciso fazer um cálculo ali, uma negociação com a vida, com os outros, com as pessoas à minha volta. Isso me humanizou muito os relacionamentos, a forma como eu lido com as questões, né? Então eu nunca consigo ir para uma posição muito radical, porque a radicalidade, né, ela se mostrou, principalmente a partir do meu processo de análise, um erro, um vício, talvez um vício de linguagem, né, de radicalizar para me proteger do lugar do erro. Né? Então o erro é o outro. E isso me ajudou muito no processo de análise. A análise também me ajudou muito a perceber meu lugar profissional, né? As relações profissionais que eu estabelecia, né? O medo do sucesso. Né? Então, a gente falou também já disso aqui no canal, né? Tem até um vídeo sobre isso aqui. Né? Então também poder acreditar que as coisas vão dar certo é um processo que a análise me trouxe, assim, sabe? De poder ter certeza, poder ter clareza do que realmente eu preciso para mim. E está terminado? Não. Por quê? Porque o Will não parou a análise. Né? Eu não cheguei no final do meu processo de análise porque eu sou jovem. Eu tenho poucos anos de análise. Eu preciso de pelo menos mais uns 20 anos, eu acho. O analista, isso faz parte da nossa ética, né? O analista, quando ele está atendendo, quando ele está em prática, né, está em prática, né, está praticando a psicanálise, porque a gente pode ser um analista que não está praticando, ou seja, não está atendendo. Por ética, nós estamos em análise. Agora, se eu não estivesse praticando a psicanálise, enquanto escutador, eu estaria fazendo análise enquanto o paciente, eu continuaria, porque isso faz um bem muito grande para a minha vida, aprender a me ouvir, a me escutar. E entender onde estão os meus bloqueios, né? Onde que estão os meus sintomas, e conseguir superar. É fácil? Não, não é fácil. Demora? Às vezes demora, mas o processo dessa descoberta, ele é fascinante. Né? Então por isso o William está sempre em análise. Eu estou no divã, eu continuo nesse processo. Assim como, obviamente, isso também faz parte da regra do jogo, estar em supervisão. Então esse tripé ele precisa estar em funcionamento. E o estudo constante, como os grupos que eu coordeno, mas também a minha leitura constante, assim, do estudo da obra dos autores, né, da psicanálise. Né? Então tudo isso sempre me coloca num lugar de aprendiz. E é óbvio que a posição que às vezes a gente precisa ocupar para o nosso analisante, que é esse lugar de falta. E a vida do analista é isso, né? É você se colocar numa posição de esvaziamento para que o outro coloque alguma coisa ali. Né? Então você serve de ponte, né? Você serve de espaço poroso para que o outro, né, deposite a existência ali naquele espaço, contigo ali durante um processo de análise. E ao depositar esse espaço ali em você, depositar uma existência, eu poder de alguma forma servir como intercâmbio, né, do sujeito com o seu próprio inconsciente, como interface. Né? Talvez a palavra seja mais interessante aqui. Né? Eu vou servir como interface, mas eu não estou servindo ali como professor ou como sabe, como a figura do orientador ou do mestre. Eu estou apenas como uma interface desse sujeito com o próprio inconsciente. E essa é uma posição de esvaziamento. O Winnicott, ele fala muito disso, né? Que ao final de um processo de análise, ou pelo menos de um período de análise, né, em que um paciente se desconecta, né, do analista, o analista vai para um lugar do limbo, que necessariamente o analisando ele nem vai entender o que realmente aconteceu ali, e é assim que acontece, principalmente para quem é um analisante, não é pesquisador de psicanálise, né? A pessoa apenas que está ali passando por processo de análise porque está num processo de sofrimento, e aquilo atravessando o analista, né, o sofrimento do outro, em algum momento aquele processo vai para um limbo, então ele vai embora, ele não me deve nada, né, e a gente não tem amizade, não somos amigos,
né? É um processo de atravessamento ali, que o outro te usa como uma ponte, como uma plataforma, como essa interface, né? Na qual você pode, então, servir de suporte para uma existência, para uma vida, né? E para estar nessa posição e permitir que o outro deposite a sua existência nessa prática, né, nesse lugar, nessa ética, é preciso que você permita que a sua existência seja atravessada pela existência do outro. Então você não pode ser alguém perfeito e vulnerável. Não, você precisa lidar com a falta, com a sua vulnerabilidade. E assim como esse processo da vulnerabilidade e da falta, que a gente vai descobrindo na análise, vai nos tornando cada vez mais fortes, e aí vai nos tornando cada vez mais consistentes com a vida, né, sendo capazes de lidar de uma forma muito mais produtiva e criativa, né? É a gente poder despertar, né, na medida em que a gente sai do sintoma, a gente poder despertar uma criatividade criadora para a vida. Isso é um processo da análise, assim, alguém que sai da análise sai com muita força, sai com uma libido muito reenergizada, porque ele para de investir em coisas que não faziam mais sentido. Assim, ele estava preso, estava aprisionado, capturado o desejo, né? E o processo de análise liberta o desejo, então você se sente mais vivo, com mais energia, com mais força, com vontade de fazer as coisas. É mais esse papo mesmo, aqui de sexta. Vamos ver como que vocês reagem aqui nos comentários. O que vocês acham dessa história? Como é que você lida com a sua falta? Essa é a pergunta aqui dos nossos comentários. Como é que você lida com a questão da vulnerabilidade? Se você tem coragem de lidar com ela e aceitar ela, se permite ser poroso, ou seja, se permite ser atravessado pela existência do outro, pelo rosto do outro, pelo grito do outro. Isso é muito importante, né? Deixar-se ser atravessado pelo sofrimento do outro e não julgar, né? Não há ponto de julgamento, é apenas a capacidade de escuta, né? De uma escuta inteira e presente, né? E consistente. Então isso é um caminho criador, né? Se você tem interesse de conhecer e de fazer esse trabalho, né, eu sempre reservo alguns horários na agenda para novos analisantes, né? E novos analisandos entrando, assim, eu sempre procuro fazer uma escuta para a gente entender se faz sentido, né, levar esse processo de análise, mas eu sempre deixo horários na agenda para analisantes novos, né? Para receber analisandos aqui na clínica, tá? Então é isso, né? Aqui na nossa descrição tem os links, né? Que você consegue entrar em contato, ver a agenda, né? A possibilidade de agenda, obviamente. E tem também nosso curso aqui de educação emocional, as matérias do jornal, enfim, estão todas aqui na descrição do vídeo. Acho que é isso. Cuide bem da sua falta, cuide bem da sua vulnerabilidade. Ela é o que você tem de mais poderoso, porque conseguir compreender o mundo, compreender a existência, é um poder criador incrível, que às vezes a gente tentando ser duro, ser impermeável, ser inflexível, não nos dá essa possibilidade de conhecimento e de eficácia na vida. Até o nosso próximo encontro com aulão, hein? Se preparem. Até.